Aqui. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. 17-1. No ar, Bandeirantes Esportiva, AM 1170 para Campinas, FM 85.7 também para Ribeirão Preto, em AM 1270. Em todas as plataformas digitais, estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o rádio com imagem, e também pelos aplicativos Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio e o aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes. Baixe aí no seu telefone celular. E a partir de agora, a convocação para o time líder do rádio e as principais manchetes esportivas de hoje. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa tarde, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. O dia foi movimentado no Moisés Lucarelli. O zagueiro Dedé, principal reforço da Ponte para 2022, chegou em Campinas. O zagueiro passou por exames e amanhã deve integrar o grupo de atletas nos treinamentos que acontecem na parte física no estádio Majestoso. A diretoria deve confirmar mais reforços até o final da semana. Aliás, a Ponte já sabe a data da estreia no Campeonato Paulista. Daqui a pouco todos os detalhes. E o Grêmio ainda segue interessado em Moisés. Mas a Ponte Preta não vai abrir mão do valor financeiro para liberar o jogador. Por enquanto, Moisés segue na macaca. Júlio Nascimento. Avante, avante, meu bugre. Destaque do Guarani, jornalista Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Oi, Batista. Quarta-feira de novidades no Guarani. No mesmo dia em que perde Regis para o Curitiba, o Bugre anuncia sua quinta contratação. Maurício Kozlinski vestiu a camisa do Alviverde pela primeira vez na carreira. Espero que a gente possa fazer um grande ano, conquistar os objetivos do clube. Vamos começar uma caminhada juntos e pode esperar de mim muito trabalho, muito foco, determinação, que a gente possa juntos ter um grande ano de 2022. Santos. Agora quem dá bola é o Zagueiro Eduardo Baumerman e meia Bruno Oliveira são os primeiros reforços do Santos. Eduardo foi titular na defesa do América em 2021, enquanto Bruno Oliveira estava no Vitória na última Série B. São Paulo. salve o tricolor paulista. Patrick se reúne com o empresário para acertar detalhes finais da ida para o São Paulo. Volante do Internacional está na capital paulista para assinar o contrato de 2 anos. Palmeiras. Quando surge ao viver. Palmeiras apresenta 5 casos de jogadores positivos para a Covid-19 na reapresentação do elenco.
O Everton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Rafael Navarro e Breno Lopes foram colocados em isolamento social. Corinthians, salve o Corinthians. Corinthians oficializa empréstimo de Vitinho ao Vasco. O atleta de 22 anos não estava nos planos de Silvinho. Jorge Jesus não recusa a proposta do Atlético Mineiro, mas pede tempo para analisar o projeto. Ex-técnico de Flamengo e Benfica ainda é o plano A para substituir Cuca no Galo. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde para você também, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Novidades chegando aqui nos clubes de Campinas, né? A apresentação do Dedé na Ponte Preta, o Kozlinski, o bom goleiro, contratado pelo Guarani, se apresentando. As coisas me parece que vai tomando forma e os times se reforçando. Agora, fazer uma boa pré-temporada, criar um bom alicerce, porque esse ano os dois times de Campinas terão grandes campeonatos e vai ser uma temporada bem puxada para os times de Campinas. Batistão. Valdemir Gomes. O comentarista da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você, Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Esse negócio do Jorge Jesus, primeiro com o Flamengo e agora com o Atlético Mineiro, me lembra, assim, duas das mais longevas, duas das mais demoradas definições de quem era o mocinho e de quem era o vilão em novelas do rádio e da televisão. Redenção foi com o Flamengo e o Direito de Nascer com o Atlético Mineiro. Esse pessoal tem muita paciência, né? O Jorge Jesus fez um grande trabalho, sim, no Flamengo, ganhando títulos, mas na época, disparadamente, com o melhor elenco do futebol brasileiro. Foi para o Benfica e não aconteceu nada lá. O Atlético ganhou tudo com o Cuca, treinador caipira, modelo 2005. Aspirado, nem turbo é, mas ganhou a corrida de regularidade do Campeonato Brasileiro. Cuca, por aspectos familiares e pessoais, resolveu não continuar no comando do Galo. E agora o Atlético fica com o dinheiro que tem, com os títulos que conquistou, com a camisa que tem, rastejando e esperando o Jorge Jesus, que não é Jesus, é só no nome. Analisar o projeto do time mais vencedor do Brasil em 2021. Será que esse pessoal de direção de clube, especialmente desses que estão com muita bala na agulha, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, será que esse pessoal não está superestimando o prestígio, a condição técnica e até a qualidade, para mim, questionável de alguns treinadores de fora do país? Será que se ele fosse brasileiro, o Atlético estaria esperando tudo isso e atrasando a sua programação de treinamentos? Interrogação. 17h09 em Campinas. Hoje é dia 5 de janeiro, quarta-feira, e o programa vai até às 19 horas. Depois nós teremos a Voz do Brasil e teremos, aliás, das 19 às 21h30, jornada esportiva, Copa São Paulo, São Caetano e São Paulo. São Paulo, o jogo está marcado para São Caetano, São Paulo e CSE. Narração de Rogério Assis. E das 21h30 às 22 horas tem o terceiro tempo, e a Voz do Brasil hoje vai para o ar das 22 até as 23 horas. Então, nós vamos até às 7 da noite e a partir de 7 da noite, em rede,
Copa São Paulo de Futebol Juniores. Bandeirantes Esportiva, apresentação de hoje é de Carlos Batista. A produção de Júlio Nascimento, comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Reportagens de Antônio Lupe e Júlio Nascimento, mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações e imagens no YouTube de Joelcio Cardoso, equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que tem o comando de Gil Kleber. Direção de Esportes é Comigo Brasil e a direção geral é de Rodrigo Neves. E você pode participar pelo WhatsApp, é só mandar para cá suas mensagens, 971021493, 30 a 40 segundos aí para você colocar a sua opinião, tá bom? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa de sócio campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 97417 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Seja calor ou famosão, talento aqui é diversão. Cacejadas da vida, música e dança, história de emoção. Sucesso na pista, comédia e drama, isso e o balé do Faustão. Todo dia pra você, Faustão na Band e na TV. E o Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. É bola! Placar de 1-1, tá empatado o jogo, mas o Coringão desce, Piro dominou pela meia esquerda na linha de fundo, chegou, rolou na entrada da grande área, chegou, varanda, bateu Zé Araújo, gol!
Araújo. Para responder o Bismarck dentro de campo. O Coringão queria o segundo gol. Foi para cima do campo de ataque o Timão. O imparável Coringão é sempre no sufoco, é sempre no último minuto. É do jeito que o torcedor corintiano sabe que tem que ser. O Coringão vai em disparada. Matheus Araújo começa a jogada, empurra pela meia esquerda, na linha de fundo. Piro iluminado no jogo. Perfeito na assistência. Ele rola a bola na entrada da grande área. Varanda faz o corta-luz. Matheus Araújo chega de trás e bate no canto inferior esquerdo do goleiro Pedro. Aos 48 minutos jogados do segundo tempo. Para esse alvinegro pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Pedro, aquele abraço para o gol. Corinthians marca o segundo. Matheus Araújo faz o segundo. Corinthians 2, Resende 1. O herói improvável que nada fez no jogo. Bota pra dentro, Paulo Novalho. O Corinthians está na frente. E que coisa, na jogada do Piro. E aí, o camisa 10 do Timão, o Matheus Araújo, marcou. Corinthians desempata o jogo. Corinthians 2, Resende 1. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. 17. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira, que foi movimentada no Moisés Lucarelli, principalmente por conta da chegada da principal contratação da Macaca para 2022. O zagueiro Dedé desembarcou no final da manhã, realizou exames médicos, clínicos, vai continuar realizando esses exames, mas também já começa a participar de alguns treinamentos ainda focados para a parte física com o grupo de atletas da Ponte Preta. Com a chegada do Dedé, apenas o lateral esquerdo Guilherme Santos ainda é aguardado no Majestoso para realizar exames. Os outros 7 reforços já estão em Campinas. Na verdade, são mais jogadores, só que a Ponte ainda não anunciou de forma oficial. Mas o goleiro Kaique França, o lateral Igor Formiga, o zagueiro Fabrício, o meia João Pedro e o atacante Luiz Fernando já estão participando das atividades normalmente e em breve serão anunciados pelo Departamento de Futebol. Hoje também aconteceu a primeira entrevista coletiva da temporada e com um remanescente da temporada 2021. O zagueiro Fábio Sanches renovou seu vínculo com a Alvinegra e, como primeiro entrevistado de 2022, ele fala do projeto que foi oferecido e por que aceitou renovar o vínculo com a Macaca para disputar Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a Série B deste ano. Primeiramente que a Ponte é um grande clube, né? Uma grande camisa aí do futebol. Assim, ano passado, como eu cheguei no meio da temporada, né? Não tive um ano inteiro, um ano completo, onde eu pudesse fazer pré-temporada, onde eu pudesse pegar o trabalho desde o início. Então, acho que essa era a minha vontade esse ano, de chegar já no início e já fazer essa pré-temporada e ter todo um trabalho completo no ano, né? Então, acho que isso contou muito, e também pelo projeto que me passaram, né? Que eu acreditei aí no pessoal que está chegando, acreditei no que me falaram aí. Eu creio muito que esse ano será um grande ano para a Ponte. Em questão da concorrência, cara, é algo normal no futebol, né? A gente que já joga há muito tempo, a gente está acostumado com isso e isso é até bom, na verdade, é necessário, né, para o clube, pelas competições que tem, pela dificuldade aí das competições o ano todo. Então,
é necessário ter bons jogadores aí em todas as posições. O zagueiro Fábio Sanches também revela qual foi o projeto que a nova diretoria apresentou para a temporada 2022. Passados algumas conversas e depois aos poucos a gente vai vendo algumas contratações que vão sendo feitas, né? Então a gente já passa a acreditar que será um bom ano. Claro que uma coisa é no papel e outra coisa é dentro de campo, né? Mas quando as coisas iniciam assim, né? Já o ano começando bem, com boas contratações, isso faz a gente acreditar no projeto. Então a diretoria já, né, deu uma conversada aí, passou algumas coisas aí individualmente para cada jogador, eu acredito na hora da contratação. Então eu estou acreditando muito, estou colocando muita fé nesse ano que a Ponte vai conquistar os objetivos. O zagueiro Fábio Sanches também comenta sobre as atividades que realizou durante as férias, na pausa do futebol no final do ano, e a importância da pré-temporada. Claro que a gente treina, né, nas férias, a gente faz alguns treinos. Claro que chega na pré-temporada, o ritmo é totalmente diferente, mas a gente procura fazer alguma coisinha para não ficar totalmente parado. Então, aí os exames, os primeiros treinos aí deu tudo certo. Claro que a gente volta um pouquinho abaixo, mas a pré-temporada é justamente para isso, né? Para a gente iniciar bem o campeonato, e a gente vai sofrer um pouquinho na mão do Juvenilson, mas isso é super importante. Ano passado, Fábio Sanches teve atuações regulares e foi titular da zaga da Ponte na reta final da Série B. Mesmo com muitas opções para o setor defensivo, ele comenta se pode iniciar o Campeonato Paulista contra o Palmeiras com uma vaga entre os titulares. Difícil falar se vou estar titular ou não, é a opção do Kleina. Eu tenho que fazer o meu papel, que é de estar o melhor possível fisicamente e tecnicamente, e estar à disposição, né, do Kleina. Então, esse tem que ser o pensamento de todos para ter uma concorrência saudável. E tem a necessidade de ter vários zagueiros. Até no ano passado a gente viu quantas lesões e suspensão e tudo mais na própria zaga, né? Teve um rodízio muito grande, acho que todos os zagueiros jogaram ano passado. Então, importante que o clube está pensando assim, está tendo várias opções aí na posição, e a briga vai ser saudável. Sanches também comenta sobre a sua reação ao saber da contratação do zagueiro Dedé e como a chegada de um dos maiores defensores do Brasil pode ajudar os mais jovens, como DG, Cipriano e Thiago Lopes. Olha, eu fiquei bem feliz quando eu vi, né, a chegada do Dedé, a contratação dele. Claro que é muito importante para os meninos e até para mim, né, para os um pouco mais velhos aí, que é um excelente jogador, é um dos melhores zagueiros do Brasil. A gente sabe aí de como vem a carreira dele, da questão da lesão, mas eu tenho certeza que ele vem numa vontade muito grande para atuar. Então isso eu tenho certeza que vai ser bom para todos nós, e que ele possa ter um ano de muito sucesso aqui na Ponte. Bom, esse então Fábio Sanches, um dos zagueiros da Ponte Preta, até elogiando também a chegada do Dedé. Quando nós conversamos com o preparador físico do Volta Redonda, ele pontuou uma situação importante também do Dedé, né? Claro que tem a sua questão tática, a sua questão de jogo, que é muito importante, mas também a questão fora de campo. E o Dedé pode, inclusive, ajudar e muito, não só os mais jovens, mas, como disse o Fábio Sanches, até os jogadores um pouco mais experientes que estão no grupo da Ponte Preta para a temporada 2022. Fábio Sanches também falou sobre a concorrência. São muitos zagueiros à disposição do técnico Gilson Kleina nesse início de temporada. Fábio Sanches, Gustavo Cipriano, Thiago Lopes, Douglas Mendes, Léo Santos, Dedé e o Fabrício, que ainda não foi oficializado, são as opções do treinador para o Campeonato Paulista, jogadores que já estão no estádio Moisés Lucarelli, realizando aí todos os exames e esse início de preparação para o Campeonato Estadual. Aliás, a Ponte Preta já sabe a data e o horário da sua estreia no Campeonato Paulista. O adversário ela já conheceu há um tempo, e a Federação Paulista de Futebol confirmou que o jogo de estreia da Ponte contra o Palmeiras acontece no dia 26 de janeiro, às 9h35 da noite. Não é o jogo de estreia, porque o Palmeiras vai ter um jogo antes contra o Novo Horizontino por conta da questão do Mundial. Mas esse jogo abre, na verdade, o Campeonato Paulista para a Ponte Preta
Palmeiras e Ponte no Allianz Parque, dia 26 às 9h35 da noite. A estreia da Ponte no Moisés Lucarelli acontece no dia 30 de janeiro, domingo, às 6h30 da tarde contra a Inter de Limeira. No dia 2, uma quarta, a Ponte também joga no Moisés Lucarelli contra o Novo Horizontino, às 7 horas da noite. No dia 5 de fevereiro, enfrenta o São Bernardo, às 11 horas da manhã, jogo lá no ABC Paulista, um sábado, dia 5/2. Depois, no dia 9 de fevereiro, a Ponte tem a Ferroviária lá em Araraquara, às 9h30 da noite. E na sexta rodada, no domingo, dia 13/2, a Ponte enfrenta o São Paulo no Moisés Lucarelli, às 6h30. Os primeiros 6 jogos que foram detalhados pela Federação Paulista de Futebol, importante até para que a Ponte Preta faça um planejamento a respeito desses jogos. Intervalos curtos e no meio dessas partidas também deve acontecer o jogo da Copa do Brasil. O sorteio ainda não foi realizado, deve acontecer na próxima semana e a Macaca vai conhecer o seu primeiro adversário da competição nacional, que é muito importante até por conta da questão financeira. 2 notícias de movimentações de mercado. A primeira envolvendo um jovem atleta da Ponte, o goleiro Guilherme, 22 anos, formado na base da Ponte Preta. Ele deve ser emprestado para a Inter de Limeira, que também vai disputar o Campeonato Paulista de 2022. Com a chegada do Kaique França, o Guilherme, que é muito jovem, provavelmente vai ganhar um pouco mais de experiência nessa oportunidade, caso seja confirmado a negociação. E um outro interesse, que na verdade já é um pouquinho mais antigo, o Grêmio ainda tenta e faz sondagens em relação ao atacante Moisés. A Ponte não abre mão do dinheiro, multa rescisória aí em torno de 10 milhões de reais. O Grêmio quer envolver jogadores na troca. A Ponte não quer. Por enquanto, Moisés segue no planejamento da Macaca e deve disputar toda a temporada 2022. Se vier uma proposta financeira, aí a conversa vai ser diferente, Batista. Ô Lupe, a respeito desse atacante, Matheus Matias, que supostamente a Ponte estaria interessado, jogador que pertence ao Corinthians e que jogou com o Fecim lá no ABC de Natal. Tem mais informações? Na verdade, o que aconteceu, Batista? O Matheus Matias, ele participou de um podcast lá em Natal, terra onde ele mora, né, no Rio Grande do Norte, e ele disse que vai jogar na Ponte Preta. Seria emprestado pelo Corinthians para disputar o Campeonato Paulista pela Ponte. Mas eu fui apurar a informação que eu tive, oficial da Ponte, é que não tem nada. Esse atleta não vai jogar na Ponte Preta. E até o Globoesporte.com, que acabou divulgando essa notícia, também disse que o Corinthians não confirmou essa negociação. Então, por enquanto, eu vou seguir naquilo que eu tenho, que o Matheus Matias não vai reforçar a Ponte Preta por enquanto. A Ponte tem feito vários negócios, né? Até o Tigrão perguntou para você na tela da Band o número de jogadores do Corinthians na Ponte. Você chegou a 5 ou 6, não me lembro bem o número. São 4 emprestados e o Kaique que veio, mas que não é mais do Corinthians, né? Então são 5 ex-corintianos. Formado lá no Corinthians, né? Isso. Então, talvez seja por isso. Como o jogador pertence ao Corinthians, não será aproveitado, tem 23 anos, portanto uma idade boa. Esse jogador que eu estava dando uma olhada aqui, ele não fez base, ele era do futsal e o primeiro contrato profissional com o ABC foi em 2018. Então ele teve muita dificuldade no Corinthians, saiu aí emprestado, acho que foi Ceará, né, o último time que ele esteve lá emprestado. E talvez por esses negócios que a Ponte tem feito com o Corinthians, está suscitando aí a possibilidade desse atleta vir também para a Ponte. Aliás, o empresário do Matheus Matias é o mesmo do Rodrigão, é isso? Não, é o mesmo do Fecim. É o mesmo do Fecim. E o próprio Eberlin, eu consultei a assessoria de imprensa e o Eberlin disse, através para a assessoria, textualmente que o Matheus Matias não vem mais ninguém do Corinthians, segundo o presidente da Ponte Preta. Perfeito, vamos começar aqui o nosso debate, setor aqui de análises. Começa com você, Tigrão, noticiário aí da Macaca, jogadores chegando, número alto de jogadores e ainda tem possibilidade de chegar mais e já tem jogo, portanto o Horizonte, aliás o jogo já tinha,
Mas agora já tem também o dia 27, a estreia no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, 21h30 no Allianz Parque. Diz aí, Tigrão. Bom, é importante essa definição aí da estreia, né, Batista? É importante que ela, claro, que vai nortear todo o trabalho de programação, de treinamentos, todo esse planejamento aí para a estreia dentro do campeonato. A Ponte não está economizando em quantidade, em algumas posições a qualidade também andou diretamente proporcional à quantidade, ou seja, alta. Em algumas outras a gente vai ter que esperar um pouquinho. O caso do Dedé é emblemático, a gente obviamente tem que esperar essa avaliação, tem que esperar a evolução do jogador, como é que ele vai se comportar nos treinamentos, como é que vai ser por parte do departamento médico e do departamento de educação física, da fisiologia, a avaliação em torno dele, mas a Ponte dá pinta aí de que está montando um time para fazer uma temporada tranquila e para brigar. Dá pinta, mas não dá. E a gente tem informação, e o Lupe, claro que está atrás disso aí, que a Ponte nessa passagem, nessa pré-temporada, que ela vai fazer no hotel, com uma bela estrutura de campos de treinamento e tal, lá em Sorocaba, que ela deve fazer de 2 a 3 jogos de preparação, chamado jogo-treino, até o momento da estreia, até uma semana antes da estreia. E isso, obviamente, vai dar já para a gente começar a ter uma ideia do que é que está pensando o Kleina, em termos de esquema tático e em termos da estrutura básica do time, em termos daquelas peças que ele pretende iniciar a competição. E também sabemos, conforme o nosso setorista vem colocando aí quase que diariamente, também sabemos que não parou ainda o ciclo. O grupo da Ponte não está fechado, muitos jogadores serão recolocados em outras equipes, outros tantos, né, serão contratados, se não na quantidade que já chegou, mas a Ponte ainda deve apresentar um meia, ainda deve apresentar pelo menos mais 2 atacantes. Volante acho que tá bom, né? Volante tá bom demais, senão fica parecendo lotérica, como disse lá o Wilson de Mares outro dia, com bastante senso de humor. Não pode ter não precisa mais volante, mas é bom que a Ponte tenha contratado uma quantidade que possa daí fazer o extrato da qualidade. Todos juntos não vão jogar, senão vira um time só de volantes. Mas, com a sua inteligência, com o seu conhecimento a respeito de futebol, o Gilson deverá escolher os melhores, os que estão treinando melhor, e inclusive depois também de definir qual será o esquema tático que será utilizado. Essa é a expectativa que a gente tem, e esses jogos, treinos, servirão em muito para que ele possa ajustar algumas peças. E 27, hoje é 5, nós estamos falando aí de 22, mas o 5 já foi, 21 dias corridos, com alguma folga que os jogadores deverão ter aí no retorno da pré-temporada, ficar com a família um pouco e tal. Então, é muito pouco tempo. E a Ponte ainda não fechou o grupo, ninguém fechou ainda. É mesmo por aí, a diretoria a gente percebe que está se mobilizando no sentido de fechar o mais rapidamente possível o material humano com o qual o Gilson vai contar, e a gente tem essa expectativa de que a Ponte faça um belo campeonato, estreia aí contra um dos grandes hoje do futebol brasileiro e mundial, mas o Palmeiras vai estar com foco todo ele voltado para o Mundial, né? Para o Mundial, para esse torneio importantíssimo que o Palmeiras quer de qualquer maneira, que os europeus não dão muita importância, mas que o futebol brasileiro valoriza demais, e o Palmeiras está dando um tratamento realmente de vida ou morte, ou vida para esse torneio. Então é muito possível, apesar do fortíssimo elenco do Palmeiras, que não esteja em campo o time principal que vai viajar para disputar o Mundial nos Emirados Árabes. É bem possível que não seja o time titular, ou que seja, no máximo, um time alternativo. Isso pode ser bom e pode ser ruim. E o Palmeiras também tem uma molecada aí que joga muita bola e tem um elenco muito rico. Mas é cedo ainda para falar do jogo. Vamos esperar o fechamento do grupo da Ponte e, principalmente, os primeiros treinamentos com bola e esses jogos de preparação, para entender
como é que o Gilson vai encaixar as peças, como é que é a nova cara da Ponte, com novas peças à disposição depois de uma campanha perigosa, sofrida para a torcida em todo o ano de 2021. Batista. Pois não, Lupe. Só um detalhe, a estreia é dia 26, tá? Só, não é 27, é 26, só corrigindo aí o dia. E a pré-temporada da Ponte não é em Sorocaba, é em Itu. Ele é pertinho de Sorocaba, mas pertence a Itu, né? Itu, o equívoco foi meu aqui, Lupe, me perdoe. Que o Guarani é que vai para Sorocaba. Né? Isso. O Guarani vai para Sorocaba, a Ponte para Itu, igualmente uma estrutura espetacular. Aliás, foi sede de Copa do Mundo, essa estrutura de treinamento aí com hotel, com campus, com tudo, na cidade de Itu. Quioche. Quem que ficou lá? É lá no Quioche, né? É no Quioche. No Quioche. É maravilhoso. É uma estrutura muito boa e a Ponte terá tudo à sua disposição para fazer uma bela pré-temporada. Eu me equivoquei aqui. Então é dia 26. Que dia que é da semana aí, Lupe? Quarta-feira. Quarta, café pequeno. Quarta, 21h30. Tá bom demais. Vamos pro pau. Dizem os entendidos de que para uma boa formação de elenco, Gleger, é necessário ter 2 jogadores para cada posição e naqueles setores onde há uma intensidade mais forte de marcação, há necessidade de se ter mais jogadores. Então, por exemplo, dois zagueiros jogando, 2 do mesmo nível na reserva e 2 que podem ser da base para compor, de 6 a 5 zagueiros, assim como também volantes. Necessário de 5 a 6 volantes. E aí, nas demais posições, há necessidade de se ter 2 jogadores para cada posição. A Ponte está caminhando para isso. E parece que só a lateral direita, né? O Kevin, a Ponte não anunciou ainda a renovação com o Kevin. Mas já tem o Norberto, se anunciar, se realmente renovar com o Kevin, parece que vai renovar, ficaria também com 2 para a lateral direita, 2 para a lateral esquerda. Não sei se a Ponte vai colocar o Jean Carlos para rodar, fazendo um empréstimo ou permanece com ele, mas o Guilherme Santos deve ser o lateral esquerdo. Então eu gostaria que você falasse, você que esteve lá dentro durante 20 anos, sobre essa composição do elenco, porque me parece que isso é o grande diferencial. A Ponte, em determinados momentos da competição 2021, teve posição que teve que improvisar, porque faltou jogador. Sobrava num determinado setor e faltava no outro setor. Então, para ter um equilíbrio entre os setores, é necessário fazer uma boa formação de elenco. O que você acha? É exatamente isso, Batista. Inclusive, eu estava fazendo aqui um esboço, mais ou menos, né? Das posições, né? De quantos jogadores precisaria. É claro e óbvio, né? Que o Gilson Kleina, nas últimas partidas ali, que a Ponte, inclusive, foi muito bem, onde ele descobre ali a dupla Léo Naldi e Marco Júnior, jogando com 3 homens de meio de campo, mas com 3 homens com características de volantes, né? Pode ser que ele venha com esse mesmo esquema, utilizando aí de 3 volantes. Mas aí, no caso, você precisa, sem dúvida nenhuma, 2 laterais direito, 2 laterais esquerdo, 3 goleiros, né? Isso é o óbvio. Aí 6 zagueiros, porque a gente sabe que o giro... E o Fábio Sanches disse isso, né? Nós vimos quantos zagueiros a Ponte tinha na temporada passada. E quase todos atuaram. Inclusive, teve uma partida aí, que foi a estreia do Thiagão, né? Que o Fábio Sanches e o Ryan machucaram no mesmo jogo e no primeiro tempo, né? E aí acabou entrando o Cleilton e também o Thiagão. Então você precisa ter essas peças de reposição, concordo com você, no setor defensivo. Então vamos lá, 6 zagueiros, né? Para um meio de campo, eu acho que você precisa de 6 homens de meio de campo, ou até 7, né? Para na frente você também ter aí 8 ou 7 atacantes. E aí você distribui, né? As beiradas, tem jogador que prefere que joga melhor pro lado direito, outros pelo lado esquerdo. Então aí essa distribuição, na hora da contratação, cabe aí aos homens do futebol, ao Luiz Fabiano, ao Gilson Kleina, numa indicação. Mas eu acho que esse é o número, porque aí você fecha com um elenco com 27 jogadores. E para mim,
que é um número exato, utilizando, claro, dos meninos da base, né, para compor aí os atacantes, até mesmo o pessoal da defesa, né, os volantes. Você tem 1 ou 2 meninos da base para compor o elenco. Eu acho que esse seria o número ideal. 30 jogadores? Sim, pode até ser, mas com que esses meninos sejam da base para compor o elenco. Agora, você que nem essa contratação aí, citada por vocês aí do próprio Matheus Matias, né? Que o Lupe já disse que não vem, que o Eberlin já disse. Mas seria um jogador para compor elenco, sendo que você pode buscar na base e dar oportunidade aos meninos. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que você trabalhar de 27 a 30, é claro que a gente sabe que a inscrição é 27, né? E com 3 goleiros. Então dá para você ter esse giro e dá para você dar oportunidades aos meninos da base. Todas as vezes, né, que a Ponte deu oportunidade, colocou na arena, confiou. Quantos meninos nós vimos aí, ó? Camilo, Abner, o próprio Ivan Quaresma, né, que é cria da Ponte Preta também, e outros tantos aí que entraram e foram muito bem, ajudaram o Tiagão, né, que é um menino da base também. Olha aí, quem foi a solução do meio de campo da Ponte? Leonaldi, que veio da base. Então, precisa acreditar um pouco mais e o Gilson dá oportunidades. E tá aí o momento. Tá recebendo contratações de jogadores experientes e todas as vezes que você tem um time com jogadores experientes mesclados de meninos da base, a coisa tende a dar certo, viu, Batistão? Rapidamente aqui algumas mensagens. O Ruberley está dizendo boa tarde. Sugiram ao Lupe para fazer um levantamento de quais atletas podem fazer parte da lista B. Assim daria para ver quem a Ponte poderá inscrever. Mas o Lupe tem essa relação aí, né, Lupe? Não há nem necessidade de tanto esforço assim, porque você já tem os jogadores da base que farão parte do elenco profissional, né? Tem alguns que eu tenho certeza, como por exemplo o Thiago Lopes, esse entra. O lateral esquerdo Jean Carlos, esse entra. Igor Maduro, se for inscrito, entra. O Leonaldo eu ainda tenho dúvidas em relação à idade dele, porque tem uma questão de idade também. Mas também deve entrar. Pedrinho entra. Então esses jogadores mais jovens, que não completaram ainda 20 anos, todos entram na lista B. Então, praticamente, se os da base forem inscritos, a maioria entra na lista B. Por favor, Batista, pergunte ao Lupe se o Luca foi descartado pela Ponte. Seria um excelente jogador para fechar esse elenco. O Wagner de Campinas está perguntando, Lupe. Ainda não, Batista e o ouvinte que mandou a pergunta, a Ponte está aguardando a definição do Luca. A Ponte consultou os representantes, consultou o jogador. O Luca não vai continuar no Fluminense, contrato até maio, se não me engano, e o Fluminense já disse que não vai renovar. Então a Ponte tem sim um interesse no Luca. O único problema é a questão do dinheiro, é a questão financeira. Se o Luca aceitar a proposta da Ponte Preta, aí beleza. Ele deve vir para o Moisés Lucarelli, mas por enquanto depende mais do Luca do que da Ponte. Boa tarde, favor. Não entendi bem qual foi o projeto que a diretoria está apresentando para os jogadores. Será que o Lupe sabe qual é? Abraço, Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras, em Campinas. A princípio, o projeto oferecido aos jogadores é um projeto para pelo menos brigar na Série A, na Série B para acesso e também ser competitivo durante o ano. Foi isso que disse o Eberlin e, pelo que eu entendi, foi o que disse o Fábio Sanches na entrevista coletiva. Boa tarde. Como está o sócio TC10? Ainda não recebi o boleto deste mês. Vai continuar igual ou vai mudar? Em Lupe, é o Henrique de Santa Genebra. E que, por enquanto, não foi divulgado nada a respeito de nenhuma mudança do programa de sócio-torcedor. Quando eu tiver a oportunidade de conversar com o Eberlin através de uma entrevista, posso fazer essa pergunta para ele se vai ter alguma mudança agora em 2022. Eu até conversei rapidamente com o Eberlin, ele esteve na TV, né, gravou conosco uma entrevista que foi ao ar no dia 27 de dezembro. Aliás, com grande repercussão, né? O Eberlin sempre dá boas entrevistas. E ele me disse que vai fazer uma reformulação total no TC10. Então, o fato de não ter recebido o boleto, talvez, pode ser que só vai encaminhar algum boleto cobrando alguma coisa quando lançar o programa. Ele pretende lançar agora, no mês de janeiro. A ideia, segundo o Eberlin, seria lançar antes do início do Campeonato Paulista.
O Campeonato Paulista já tem data para realizar, né? Para começar dia 26. Então, talvez, pode ser que semana que vem tenhamos alguma novidade. Mas, segundo o Marco Eberlin, que me disse pessoalmente nessa entrevista, não no ar, mas fora do ar, na conversa que tivemos, é que vai ter uma reformulação total no TC10. Boa tarde, Carlos Batista, Júlio Nascimento, Gleger, Valdemir Gomes e a melhor equipe esportiva do Brasil. A Ponte Preta sondou o Luca, que teve uma boa passagem pela Ponte. Pela faixa salarial dele, a Ponte não poderia trazer o William Potker. Eu sou o Barbosa Júnior do DIC 4. Ponte Pretano da pele até o tutano, diz aqui o Barbosa. Sabe onde está o Potker? Teria condições de trazê-lo? Olha, Batista, o Potker, se não me engano, tá no futebol da Arábia. Deixa eu só pesquisar aqui. É difícil responder essa pergunta porque eu não sei quanto que o Potker ganha e quanto o Luca ganha na real. Mas eu confesso que não sei responder essa pergunta do ouvinte. O Potker tá no Al-Wash, do Emirados Árabes. Al-Wash, o que é isso? É de lavar carro? Al-Wash? Pode ser, mas por enquanto é um time mesmo. Al-Wash, 15 jogos, 2 gols e 4 assistências. Mas é o seguinte, se o cara está na Arábia, pensa bem, mesmo não sabendo o salário dos dois, o Potker não está na Arábia, não deve estar ganhando menos que o Luca, né? Acredito eu. E como é que a Ponte vai pagar um salário para um cara que está na Arábia? A gente não deve descartar nada, né? No futebol tudo é possível, mas convenhamos, é muito difícil. E tá Boa jogando, tarde viu, a Coutinho? todos. Na minha opinião, o Kleina vai ter que quebrar a cabeça na zaga, porque uma vaga tem que ser do Tiagão. Diz aqui Juliano do Flamboyant. E aí, Tigrão, você pensa assim também? Tiagão será titular, e aí tem que ver quem é que vai compor com ele na zaga ou não. Não. É lógico que o início dos treinamentos e provavelmente jogo-treino, esse conjunto de coisas é que vai definir. Eu acho que a Ponte contratou os zagueiros, trouxe gente experiente, renovou com gente experiente, mas esse menino demonstrou ser muito bom jogador e ele é um ativo do clube, né? Não é um Dedé, um Fábio Sanches, todos eles merecem todo o nosso respeito e vai ter que jogar aquele que tiver melhor. Mas eu acho que por uma questão econômica e também com uma visão de futebol empresa, visando também o lado do caixa do clube e da parte administrativa e do futuro, que se ele estiver bem e em igualdade de condições, ele deve ter prioridade, por ser patrimônio do clube. Agora, lógico, essa avaliação não somos nós que fazemos e nem iremos fazer. Aí é com a comissão técnica da Ponte. Mas estrategicamente, pensando no clube, além das 4 linhas, ele estando com a bola que mostrou ter nos momentos em que esteve em campo em 2021, eu acho que ele deve receber uma prioridade com relação àqueles cujo direito econômico não pertence ao clube. Marcelo Pimentel Batista, time da Negrona titular. Opa, vamos ver aqui, né? Qual é o time que ele está mandando? Ivan no gol, Norberto, Sanches, Fabrício, Guilherme Santos, Moisés, o volante, Moisés Ribeiro, Léo, que é o Leonaldi, e o Wesley, João Pedro, Moisés, que é o atacante, e Pedro Júnior. Reservas, Vinhas, Kevin, Dedé, Tiagão e Jean Carlos, Marco Júnior, Matheus Jesus e Matheus Anjos, Pedrinho, Luiz Fernando e Veras. Time campeão paulista de 2022, afirma aqui Marcelo Pimentel. Quero a sua opinião, Gleger. Vou repetir o time titular dele, né, do ouvinte que pediu aqui uma análise.
Ivan Quaresma no gol, Norberto, Fábio Sanches e o Fabrício, que é o único canhoto dos zagueiros, ele está colocando ele como titular. Guilherme Santos, Moisés Ribeiro, Leonaldo Wesley, João Pedro, Moisés e Pedro Júnior e aí Gleger. É um bom time, Batista, é um bom time. Eu acho que o Matheus Jesus tem vaga aí nesse meio de campo. O próprio Marco Júnior também fazendo uma trinca de volantes ali. Isso o Gilson Kleina gosta muito, né? Deixaria o Wesley e o Moisés Ribeiro também aí para uma segunda opção. E na defesa, se não for Fábio Sanches e Dedé, e o Dedé não tiver condições, aí ao invés do Fabrício eu coloco o Thiagão. O Fábio Sanches fez o lado esquerdo, a grande maioria dos jogos, né? Um jogador experiente. O restante acho que é isso mesmo. Tá bem aí o ouvinte, e a Ponte tem se reforçado. E sem dúvida nenhuma, seja esse ou seja esse mesmo que eu acabei citando, vai montar assim um time forte. Vai mandando aí as suas mensagens, daqui a pouco tem o Fala Galera, 971021493, 971021493, mensagens de áudio até 40 segundos para você dissertar sobre o assunto da sua preferência. Bem, Lupe, daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom? Até já! Até já, 17h51. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. As garotas mais lindas do Brasil, brilhando na noite da televisão, dançando no bolão, descendo até o chão, as famosas bailarinas do Faustão. Só aqui no programa do Faustão. É a festa do Faustão na sua televisão. Aqui o Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bem, eu tenho um recado importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Ouça a Rádio Bandeirantes em 85.7 FM. Muitos feedbacks aqui, né? O pessoal mandando bastante aqui fotos. Se você tiver uma foto aí do seu carro, do rádio do seu carro, aonde você está acompanhando a Rádio Bandeirantes, manda para cá porque é legal demais tê-lo aqui com a gente em FM 85.7. Lembrando que a Rádio Bandeirantes continua em AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu quero dar uma dica para você que quer fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas.
A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas, de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, preste atenção, porque eu tenho aqui algumas ofertas que o Denilson preparou para vocês. Filé de frango, R$ 19,90 o quilo. Medalhão de frango com bacon, R$ 29,90 o quilo. Hambúrguer bovino tradicional, R$ 34,90 o quilo. Bife de rolê, bife a rolê, R$ 44,90 o quilo. Filé de frango temperado tradicional, R$ 21,90 o quilo. E mignon extra limpo, só R$ 114,90 o quilo. Estas ofertas são válidas enquanto durarem os estoques. E atenção, a Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard, Sodexo. Anote o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas. Divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Em cima desses preços que já são promocionais, se você disser que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes, ainda vai ganhar mais 10%. Quero mandar um grande abraço aqui para o doutor Mauro Zup. Fiquei sabendo, o Denilson me mandou uma mensagem dizendo que o ex-dirigente da Ponte ocupou vários cargos, foi também presidente do Conselho Deliberativo da Ponte, esteve hoje na Casa de Carnes Mites Bife e ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor Mauro, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Anote o telefone da Mites Bife, 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani. Jornalista Júlio Nascimento vem com as informações do Bugre. Diz aí, Júlio. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Futebol Bandeirantes. Quarta-feira importante para o Guarani, de notícias fora de campo, notícias da montagem do elenco para o Campeonato Paulista. Aliás, a federação definiu que a estreia do Guarani será no dia 27 contra a equipe do São Paulo, no Brinco de Ouro, às 9h30 da noite. Ou seja, o Guarani está aí há 22 dias do seu primeiro compromisso na temporada. Aliás, falando em dias, né, essa contagem regressiva a partir de agora para a estreia do Guarani no Campeonato Estadual, mais 10 dias em Campinas, trabalhando no Estádio Brinco de Ouro e também no CT, recebendo os novos jogadores, e depois o Guarani se desloca até Sorocaba, onde termina na última semana a sua preparação para o Campeonato Paulista e aí dá início à temporada de forma oficial. E o Guarani não contará nessa temporada com Regis. Termina a novela Regis, Coritiba e Guarani, final feliz para o Coxa. O Guarani precisará de um novo camisa 10, vai ao mercado agora em busca de um novo jogador. O Regis optou pela proposta do Coritiba e se apresenta no Coxa da próxima segunda-feira. Esse jogador pode ser o Andrigo? Sim, pode ser o Andrigo. O Andrigo tem uma proposta de renovação com o Guarani, há até a possibilidade do Guarani refazer a proposta para deixá-la mais atraente, para que o jogador permaneça em Campinas, mas a tendência é que o Guarani busque no mercado um novo camisa 10. Se por um lado o Regis vai embora, tem jogador chegando. Maurício Kozlinski, de forma oficial, se apresenta ao Guarani, oficializado como 5º reforço para a temporada de 2022. Desembarcou hoje pela manhã no Brinco de Ouro, passou por exames, inclusive atendeu não a imprensa, né, mas ele fez um rápido pronunciamento, se apresentando ao torcedor bugrino, ele que agora assume a camisa 1. Fala, nação bugrina, aqui é o Maurício Kozlinski, goleiro. Estou chegando hoje aqui no Guarani para fazer parte do clube. Espero que a gente possa fazer um grande ano, conquistar os objetivos do clube. Vamos começar uma caminhada juntos e pode esperar de mim muito trabalho, muito foco, determinação, que a gente possa juntos ter um grande ano de 2022. Um grande abraço.
E para falar sobre o Kozlinski, eu convido o nosso colega e jornalista André Isaac, da Rádio Sagres de Goiânia, que acompanhou a passagem do jogador pelo Atlético Goianiense. 3 anos de Kozlinski no Dragão. E qual que foi o balanço da imprensa goiana sobre o novo goleiro do Guarani neste período no Atlético? Alô, Júlio Nascimento, um abraço para você, um abraço para todo mundo acompanhando a Rádio Bandeirantes Campinas. Pois é, o Kozlinski chegou em Goiânia em 2019 para jogar no Atlético Goianiense. No ano anterior, ele tinha participado do acesso do Avaí. E foi isso que chamou a atenção dos dirigentes do Atlético Goianiense para contratar o goleiro. E o primeiro ano dele foi sensacional. 57 jogos, titular absoluto da equipe, um dos destaques do time que conseguiu o acesso para a Série A em 2020. Lá em 2020, o Atlético queria um goleiro mais experiente. Contrataram o Jean, aquele do São Paulo. E no início o Kozlinski foi titular, até a parada por causa da pandemia. Depois da parada, o Jean voltou como titular e não saiu mais da equipe. 2021, contrataram o goleiro Fernando Miguel e este foi titular da equipe. E aí o Kozlinski acabou jogando menos. 79 partidas, 57 no primeiro ano, 14 no segundo e 8 partidas no terceiro ano, sendo um jogo na Série A em que o Fernando Miguel desfalcou a equipe do Atlético Goianiense. No geral, ele se saiu muito bem na equipe do Atlético. Ele era muito querido pela torcida atleticana, agora quando saiu era muito bem visto pela torcida atleticana. É um jogador muito bem visto também para funcionários, comissão técnica, para a diretoria do Atlético, mas que na Série A precisava de um pouquinho mais de bagagem. Mas na Série B se destacou bastante, viu, Júlio? Muito obrigado, André Isaac, que acompanha os times de Goiânia na Rádio Sagres, fazendo esse balanço sobre o Maurício Kozlinski, nesse período que ele esteve no Atlético, Batistão. E outro personagem que conversou com a imprensa, ou pelo menos fez ali alguns pronunciamentos, né, sobre esse período de preparação do Guarani, foi o técnico Daniel Paulista. O Guarani segue em Campinas e por mais uma semana vai treinar no CT e também no Brinco, mas no dia 15 segue viagem para Sorocaba, onde fica uma semana antes da estreia no Campeonato Paulista no dia 27 contra o São Paulo. O Daniel Paulista fez um balanço não só sobre como tem sido esse primeiro contato com o elenco, mas a importância de continuidade do trabalho que foi iniciado na Série B e agora ele terá a missão de comandar pela primeira vez um time no Campeonato Paulista. Bom, primeiro é uma felicidade, né, muito grande a continuidade do trabalho. Era um desejo desde o início essa extensão de contrato. Nunca escondi de ninguém a minha satisfação em estar trabalhando no Guarani, de estar procurando ajudar o Guarani da melhor forma possível. Acredito que o trabalho até aqui se mostrou um trabalho bastante consciente, um trabalho bem feito, um trabalho muito bem organizado e planejado. Infelizmente, o objetivo maior ele não foi conquistado, né? Mas acho que batemos na trave, coisa que não acontecia há um certo tempo com o Guarani, né? De brigar por um objetivo grande, de jogar dentro das suas tradições. Então, assim, a expectativa agora é visando já essa próxima temporada, onde a gente vai ter que trabalhar bastante, porque a gente sabe que a cobrança ela vai ser ainda maior, porque o nível de apresentação que nós tivemos na Série B, o nosso torcedor exigente como ele vai querer aquele nível para cima, então nós vamos ter que nos preparar bastante para isso. É um grupo novo, um grupo que sofreu muitas baixas e os atletas estão chegando, né, para o início de temporada. Então, assim, vamos ter muito trabalho para que a equipe possa novamente apresentar um bom futebol, conquistar resultados convincentes, como foram durante a Série B de 2021, né? Desculpa. Daniel Paulista terá a missão de comandar pela primeira vez o Guarani no Campeonato Paulista. Mas qual o nível de dificuldade esperado pelo treinador? Não tenha dúvida que a dificuldade é imensa, né? O Campeonato Paulista, a cada ano ele vem se fortalecendo pela organização, pelo planejamento, que é muito bem elaborado pela federação. As equipes como um todo se organizam muito para essa competição.
Acho que camisa hoje em dia ela não garante resultado, e isso é provado a cada ano, né, que equipes talvez que não tenham a tradição que outras conseguem resultados expressivos dentro dos jogos. Então a gente tem que se preparar muito, haja visto que o grau de investimento das equipes é muito alto, né? A gente vê hoje a disputa de mercado pelos atletas em termos de contratações que existe. A gente vê equipes dentro do Campeonato Paulista investindo altos valores em contratações, e isso só mostra a competitividade que vai ser essa competição. Então nós temos que nos preparar muito bem. Temos ainda um elenco em formação, estamos trabalhando para que o quanto antes a gente consiga as peças que ainda precisamos na montagem desse elenco. A diretoria tem trabalhado, o Michel tem trabalhado incansavelmente na busca dessas peças, e tenho certeza que o quanto antes os jogadores chegarão juntamente com os que já estão aqui trabalhando, para que a gente possa ter um grupo extremamente forte, um grupo competitivo para honrar as tradições do Guarani. Entre a reapresentação e o início do Paulistão, serão aproximadamente 3 semanas de trabalho para a comissão técnica de Daniel Paulista. Não tenha dúvida, esse período é extremamente importante. É lógico que a gente gostaria de ter até um pouco mais, mas é um período já satisfatório, principalmente para esse grupo que já está treinando desde segunda-feira, para que eles primeiramente se condicionem fisicamente e depois, aos poucos, a gente vai introduzindo, né, a nossa maneira de jogar, os nossos conceitos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gosta de ver dentro de uma equipe. É uma reformulação que infelizmente acabou acontecendo numa proporção que talvez a gente entenda pela exposição que os nossos atletas ganharam pela boa campanha na Série B que fizemos, mas os atletas que permaneceram, os atletas que estão chegando extremamente motivados. Acreditamos muito em todos eles que estão aqui, não só neles, mas como em toda a nossa estrutura, para que todos novamente possam desempenhar um grande papel, e juntamente com o nosso torcedor a gente fazer uma boa campanha, né? O torcedor vai estar de volta ao estádio, né? Agora de uma maneira desde o início, né? No Brasileiro não foi assim, então nós temos um início já com grandes adversários pela frente, né? Com equipes de Série A, de tradição. Então o apoio do torcedor ele é fundamental, e eu tenho certeza que a imagem que a gente deixou, mesmo não conquistando o acesso, mas foi uma imagem que deixou o torcedor do Guarani orgulhoso, porque não vivia esse tipo de situação há muito tempo. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que ele ficou orgulhoso pela campanha, pelo futebol que a equipe apresentou, também ele vai cobrar o rendimento que foi apresentado, né? Ou igual ou então melhor do que foi apresentado. E é em cima disso que a gente vai trabalhar, para tentar satisfazer toda essa paixão que existe com o nosso torcedor, e a gente também possa conquistar os objetivos dentro da competição, que são extremamente importantes. Pois é, Batista, alguma das movimentações do Guarani nessa quarta-feira, portanto a saída do Regis e a chegada de Maurício Kozlinski, já vestindo pela primeira vez a camisa do Guarani. São 5 reforços já oficializados. O Guarani vai oficializar o Iago da Silva e o Lucas Venuto nos próximos dias. Outros jogadores estão sendo procurados pela diretoria, ainda mais com a saída do Regis. E, repito, é uma temporada que o Guarani tenta montar um time competitivo, pensando no Campeonato Paulista, na estreia no dia 27 contra o São Paulo, e pensando também na Copa do Brasil. O Guarani que vai conhecer o seu adversário no dia 17 de janeiro. Às 15 horas, no dia 17 de janeiro, a CBF vai sortear os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. E o Guarani, né, depois de não ter participado da última temporada, volta para a competição. Mais do que importante, o Guarani está no pote C, enfrenta adversários do pote G. Tocantinópolis, do Tocantins, Operário do Mato Grosso, Ceilândia, do Distrito Federal, Real Noroeste, do Espírito Santo, Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, Lagarto, Sergipe, Trem, também da região norte, Maricá, Rio de Janeiro, Glória, do Rio Grande do Sul, e o Pouso Alegre. Pouso Alegre seria o melhor dos mundos, né, Batistão? É a cidade mais próxima aí das possibilidades que o Guarani tem. Tem aqui Amapá, né? O time do Trem, Amapá, é um dos times de pior colocação no ranking, mas são algumas das possibilidades aqui do Guarani para o compromisso da primeira fase da Copa do Brasil. Dia 17, o torcedor vai saber
qual será a aventura da primeira fase da competição, Batistão? Perfeito. E Campeonato Paulista também já tem o dia 27 e a estreia contra a equipe do São Paulo, Estádio Branco de Ouro. Ô, Gleger, algumas situações aí, né? A apresentação do goleiro Kozlinski, ele já foi apresentado, portanto, fica aí à disposição. O correspondente da Rádio Sagres dissertou sobre a performance dele. Deu para entender que ele foi bem na Série B, mas não se firmou na Série A. Portanto, né, não sei se dá para colocar dessa maneira, mas é um goleiro de Série B. Foi aonde ele brilhou, ele teve um melhor desenvolvimento. E também sobre essa questão do Regis. É claro que para o torcedor frustra, porque gostaria de ter o Regis, que fez uma grande temporada 2021, no elenco do time bugrino. Mas é melhor assim. Já define essa situação, já resolve isso e não fica com essa novela interminável, vai, não vai, fica, não fica, pelo menos resolve, né, Gleger? Exatamente, né, Batista? Para falar do Kozlinski, eu gostei demais do nome, eu acho que acerta a diretoria do Guarani, é um cara que tem na bagagem aí 2 acessos da Série B para a Série A e é importante demais, um goleiro experiente. Você vê aí as palavras do repórter lá dizendo que ele é muito querido pelo torcedor, muito querido lá no clube, isso é importante demais, né? E ele tem essa característica, né? A gente percebe no Kozlinski essa simplicidade, deve ser um cara muito trabalhador. Agora, o torcedor bugrino tem que ter um pouco de calma, tá? Quanto tempo faz já que ele tá lá no Atlético, né? Tá um tempo sem jogar como titular, o torcedor tem que ter calma, porque o cara tem que chegar, tem que se familiarizar com o ambiente, né? Entender a filosofia de trabalho do treinador de goleiro, eu acho que aí é o ponto-chave, né? Porque se não der liga, treinador de goleiro, atleta, as coisas não funcionam. Então a gente tem que estar muito atento a isso também. Tecnicamente falando, acerta o Guarani, o Kozlinski é um grande goleiro, para mim chega para ser a referência, para ser o número 1, para ser intocável, indiscutível. O Guarani precisava de um goleiro do nível do Kozlinski, então acho que é por aí mesmo. E tomara que dê tudo certo. Se as coisas caminharem positivamente, por tudo isso que eu acabei dizendo, o Guarani tem tudo para fazer um bom campeonato e tá em boas mãos. Esse cara aí, todo lugar que eu vi ele jogando pelo Avaí, pelo próprio Atlético Goianiense, foi muito bem em todas as partidas, inclusive num acesso do Atlético Goianiense. O que pegou esse rapaz foi impressionante. Eu acompanhei essa trajetória do Kozlinski. Então o Guarani está em boas mãos. Para falar do Regis, é isso mesmo, né, Batista? Tem que definir logo. Tomara que o Michel Alves, aí o próprio Daniel Paulista, tenha um plano B já aí na agulha para que possa trazer. Não dá para você iniciar um planejamento, iniciar uma pré-temporada num setor. Eu estou fazendo aqui umas anotações aqui. O Guarani hoje não tem nenhum meia de articulação. E nós sabemos que no esquema, na plataforma, no jeito de jogar do Daniel Paulista, ele pede um jogador com essas características, para em alguns momentos ser até um atacante ali por dentro, né? Que no caso o Lucão Dubré, que é o atacante, para fazer uma dupla ali em alguns momentos da partida. Então você precisa agora ir ao mercado, e nós falávamos, né, nos donos da bola hoje, é difícil demais, hein? É difícil demais você encontrar um atleta com as características parecidas com a do Regis e com toda a qualidade. Então o Guarani vai ter muito trabalho, Michel Alves, o próprio Daniel Paulista, para conseguir suprir aí essa ausência do Regis, mas aí ele que siga a vida dele, é o lado profissional, ele pensou do lado profissional, até acho que ouviu o Guarani, todas as situações, todas as possibilidades, mas aí é a questão de preferência, preferiu ir para o Coritiba e ele que seja feliz por lá. Ajudou demais o Guarani, diga-se de passagem, o Regis. Ah, tem muita gente falando, mas o Regis estava encostado, estava esquecido, o Guarani abriu as portas e agora está sendo ingrato o Regis. Não é assim, não é assim que funciona, né? Eu fui atleta profissional por quase 20 anos. E aí tem a proposta, tem a questão do empresário, né? É uma série de coisas que envolvem numa discussão contratual. E aí preferiu ir para o Coritiba, ele que seja feliz por lá, já fez o que tinha que fazer aqui no Guarani. E segue a bola agora e tomara que o Guarani consiga no mercado achar uma peça que se enquadre aí no esquema do Daniel Paulista, porque deu muito certo, né, Batista? Com o Regis, com o próprio Andrigo, né? O Guarani era um time privilegiado. Tinham 2 meias de muita qualidade, né?
Coisa que é muito difícil acontecer hoje no futebol brasileiro. E, na minha opinião, os jogadores que se destacaram ali na posição ano passado foi o Regis e o Giancarlo lá do Náutico. Você vê como é que é difícil encontrar um jogador nessa posição. Mas eu acredito muito no trabalho do Michel Alves e tenho certeza absoluta, Batista, que ele tem um plano B e nós, nos próximos dias aí, já deve estar contratando um meia para iniciar essa pré-temporada. Ô Tigrão, o Júlio Nascimento até hoje no programa Os Donos da Bola, 12:30 na tela da Band, estava dizendo, né, que como não vai poder contar mais com o Regis, o Guarani poderia fazer um esforço para montar uma proposta melhor aí para o Andrigo. São dois grandes meias, né? Até curiosamente o Guarani tinha 2 jogadores, temporada 2021, da mesma posição e muito bons. Então o Regis foi embora, não se sabe exatamente até onde o Guarani foi, mas parece que foi a 3 dígitos. Ou seja, proposta acima de 100 mil e o Regis preferiu o Coritiba, que acenou lá com 150 mil mensais. Então, gostaria que você falasse a respeito disso, né? Se realmente o Guarani tem condições, poderia fazer uma proposta um pouco melhor para segurar então o Andrigo, já que o mercado do Regis era muito superior ao do Andrigo e o Guarani fez um esforço, foi no seu limite e talvez possa estourar um pouco esse limite que tinha para contratar, para renovar com o Andrigo, numa situação agora que não poderá contar com o Regis. Eu faria isso também. Já que ele estourou um pouco o teto, ousou um pouco com relação ao Regis, eu faria isso também com relação ao Andrigo. O problema é que o Regis era uma proposta, ou duas, né? Até onde a gente tem conhecimento, uma do Coritiba, com quem ele acertou, e outra do Goiás, mas eram propostas do futebol brasileiro. E a do Andrigo, pelas informações todas trazidas aí pelos nossos companheiros, ela é da Coreia do Sul. Mas a Coreia não paga tanto assim. Puxa, mas paga em dólar, né? A transação internacional ela é sempre balizada em dólar. E nessa proporção aí de quase R$6, e quase R$6 para comprar $1, né? Nessa proporção de 6 por 1, é difícil competir. Mesmo que seja para o mundo internacional do futebol. Uma proposta discreta, mas em dólar, ela quando convertida para o real, fragilizado o real, como de resto quase que todas as moedas mundiais, frente ao dólar, a proposta fica grande e fica fora da realidade do nosso país. Mesmo assim, como o Andrigo ainda não oficializou a saída, e transação internacional, a gente sabe como é que funciona, tem jogador que vai para lá já para fazer exame médico, já vai para lá para ver a casa onde ele vai morar, e acaba retornando, acaba acontecendo alguma coisa no meio do caminho que atrapalha. A transação internacional ela é diferente da facilidade de se sair de Campinas e morar em Curitiba. E aparecer no BID daqui 24 horas, já pertencendo ao elenco de profissionais do Coritiba. Internacional é diferente, envolve uma série de exigências, especialmente na Ásia. Então, eu iria por esse caminho, sim, com relação ao Andrigo, se é que o Guarani já não está, né? Já não está com essa estratégia aí, de dar uma estouradinha no teto também com relação ao Andrigo, mas fazendo essa ressalva que também é uma competição desleal. Em função exatamente do peso da moeda, da cotação em que o jogador acaba sendo avaliado por quem o está contratando, e essa cotação ela é internacional e, portanto, é em dólar. Provavelmente vai ser lá na moeda do país, né? Sei que na China é ien, né? Lá na Coreia do Sul, como é que é o nome do dinheiro lá, Gleger? Você que esteve lá. Won. Como é que é? Won. Won. Então, provavelmente eles estão cotando em won. Qual que é hoje a proporção dessa moeda com relação ao dólar? Você sabe ou não? É igual o dólar, 1 por 1 no dólar. 1 por 1? É, no dólar. Então, meu filho,
Mesmo com o dinheiro deles lá, fica muito difícil a competição. De qualquer forma, eu acho que a sugestão do Batista é boa. Com relação ao Regis, eu acho que ele demorou demais, e eu acho que o Guarani insistiu demais também. Acho que essa definição que nós já sabíamos onde é que esse rio iria desaguar, nós já sabíamos onde é que seria o final dessa história, eu acho que ela poderia ter sido antecipada, já que nós já conhecíamos o último capítulo desde o início da novela, ou desde o meio da novela. Perdeu-se muito tempo aí nessa insistência. Acho louvável tentar segurar o jogador, mas claramente estava havendo leilão. E eu não condeno o Regis nem os seus representantes por isso. O cara está no mercado, ele tem que escolher aí no auge da sua carreira, não é nenhum garoto mais, aquilo que é melhor para ele tentar buscar a tão sonhada independência financeira. Só que quando o Guarani sacou que ele chegava a 80, os caras iam a 90. Ele chegava a 95, os caras iam a 100. Ele chegava a 100, os caras iam a 115. Ele chegava a 116, os caras iam a 150, já devia lá atrás ter percebido que era leilão. Leilão no bom sentido da palavra. O cara estava tentando fazer o melhor contrato possível. E eu, no lugar dele, se eu fosse ele, jogador de bola, tentaria também o melhor para mim, porque a carreira é muito curta e o momento do Regis é muito bom e ele está valorizado no mercado. Acho que teria o Guarani que ter interrompido esse braço de ferro com o Coritiba um pouco antes, até para que a fila tivesse andado mais cedo. Regis muda para Coritiba, é uma belíssima cidade, tem ali perto São José dos Pinhais, que também é muito bonito, e boa sorte. E o Guarani já poderia estar até com camisa 10 ou 78 aí, já se preparando com exames médicos feitos para ir para Sorocaba para pré-temporada. Mas, felizmente, apesar da demora, não foi aquilo que o torcedor queria, mas está definido. Agora o caminho está aberto para que o Guarani traça aí a sua peça de reposição. E, fechando esse bloco, Kozlinski vem clarissimamente para ser o titular. E o companheiro nosso lá da Rádio Sagres de Goiânia falou de uma temporada gloriosa dele em 2019. Por coincidência, Série B. Série B, que é o mesmo campeonato que o Guarani vai disputar. Pois lá, parece que ele falou 59 jogos. Então, na temporada toda. Então, fica aí a nossa grande expectativa de que o Guarani contratou um goleiro de bom nível técnico, de muita vivência na competição que ele vai disputar e, principalmente, já experiente, rodado e que, teoricamente, e tudo leva a crer que a prática vai confirmar isso, ele vem para solucionar um problema crônico do Guarani nos últimos anos. O Andrigo vai para a Coreia do Sul. O futebol lá não é... O Gleger andou por lá, né? Aliás, foi campeão na Coreia do Sul, foi treinador lá. Mas é um futebol... O bom da Coreia do Sul são as novelas e as minisséries. As séries são muito boas. As séries são extraordinárias, mas o futebol lá não vira não, né, o Gleger? Batista, é porque o futebol lá... Você vê, o primeiro esporte lá na Coreia é o beisebol, né? Depois vem o basquete, o golfe. Quer dizer, o futebol lá é a quarta, quinta opção. Né? Mas o sul-coreano, ele adora jogadores brasileiros. Né? Eles adoram. Isso é fato. Né? Tanto que já teve muitos jogadores. Financeiramente, a Coreia não é a mesma de anos atrás, né? Mas é sempre, como disse o Tigrão aí, uma proposta parecida com a nossa hoje aqui, com a nossa realidade, é quase 6 vezes a mais, né? Então... vislumbra alguns momentos. Se você me perguntar, o Andrigo vai se dar bem na Coreia, um exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pela qualidade, é um jogador de muita qualidade, né? Vai se sobressair. Em alguns momentos vai ter dificuldade, porque o futebol sul-coreano é muita velocidade e força, né? E a gente percebe que o Andrigo é mais habilidade, bola nos pés, mas ele pode sim se dar bem lá na Coreia do Sul. Mas eu não sei, viu, Batista? Se fosse para fazer uma analogia, se a proposta fosse a mim,
como já trabalhei, já conheço a cultura, já vivi na Coreia por quase 3 anos, eu aceitaria, porque, sem dúvida nenhuma, é um país de primeiro mundo e você viver na Coreia do Sul é muito bom. Mas eu já conheço, né? Aí fica fácil. Mas vamos ver qual que será o destino aí desse bom jogador Andrigo. Eu até concordo com o que o Júlio disse hoje, né, nos donos da bola, sobre esse aumento aí na proposta, já que o Regis não vai para você tentar ficar com o Andrigo. Seria interessante. Agora, quando a proposta vem de fora, se vier mesmo, se for concretizado, vai ficar difícil, Batista. Batista, e você falou de centro mundial não muito desenvolvido em futebol. O Greger falou aí que o primeiro esporte lá é o beisebol. Mas os caras, quando vão jogar fora do país, fora as estrelas mais destacadas, que aí vão, inclusive, visando seleção brasileira, vão para os gigantes europeus, o restante não está pensando em projeção, né? Você lembra uma época aí, me lembro aqui, me marcou muito essa brincadeira que fez aqui mesmo na Bandeirantes, o Eli Carlos, que lamentavelmente já nos deixou. O Silas, o irmão dele, estava acertando um contrato de treinador no Catar. E eu fiz essa pergunta pro Eli, que sempre foi o guru. E, inclusive, discutia no auge da carreira do Silas. Quem discutia os contratos do Silas era o procurador, era o cara que era o braço direito dele. Era o Eli, inclusive nos tempos de São Paulo. E eu perguntei pro Eli, que estava trabalhando com a gente como comentarista na época, falei, Eli, o que o Silas, um treinador emergente, na época o Silas estava muito bem, tinha dirigido já grandes equipes, acho até que tinha passado já pelo São Paulo, numa curta passagem. O que o profissional pensa em termos de projeção de carreira, planejamento de carreira, em dirigir uma equipe no Catar? E é também um país espetacular, tem lá todos os seus encantos, cidades maravilhosas, um país moderno, muito rico, em função de muitas coisas, principalmente do petróleo. Ele falou, olha, eu acho que o meu irmão está indo ao Catar para catar mais algum. O Eli fez essa brincadeira com muito senso de humor, né? Muita presença de espírito. E é bem isso. E você lembra uma vez que o Felipão foi para o Uzbequistão? Então, quando tem proposta, independentemente de... E também não estou falando que é um país ruim, muito pelo contrário, é da ex-União Soviética, muito desenvolvido, né? Frio pra cacete, mas também os caras compram blusa boa lá, o material esportivo é de primeira qualidade, mas ninguém sabe como é que é o futebol lá, se a bola é redonda, quadrada ou triangular. Só que a hora que os caras colocam a proposta na mesa, o cidadão esquece se a Coreia é desenvolvida futebolisticamente, se o povo gosta de futebol, se isso vai abrir novas portas para ele no futebol internacional. Ele está olhando um contrato, às vezes, de 3 anos aí, em dólar, meu filho. Então, como disse o Eli, o Andrigo não está indo para o Catar, mas está indo para a Coreia do Sul para catar mais algum. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. Eduardo Oliveira, vi a foto do Rafael Martins treinando hoje. Ele não ia voltar daqui uns 3 meses? Para que renovou com ele até o fim do ano, se ele ia voltar tão cedo? Pergunta aqui o Eduardo. É que não é assim, né? O Greger pode falar melhor sobre isso. O cara, até ele retornar, até ele ter condições de atuar novamente, demora uma eternidade. Então, mesmo que ele estivesse junto lá com os jogadores que estavam treinando, né? O ouvinte está dizendo aqui que viu a foto, talvez ele ainda nem esteja na fase de transição. Hoje, né, Batista, tem muito aquela recuperação ativa, né? A modernidade do futebol é aquela recuperação ativa e o cara mesmo machucado, ele está ali participa de uma atividade ou outra que não vai comprometer a sua contusão, para que já vá preparando a musculatura. Então é a famosa recuperação ativa. Mas você quer que eu te diga uma coisa? O Guarani tem
E ele podia, né? Existe a Lei Pelé, onde tem a necessidade de renovar por 3 meses. Isso aí é lei. Sim. Não tem o que fazer. Se o Guarani renovou até o final da Série B, é porque o Guarani entendeu que ele é bom goleiro, que tem interesse nele. E não simplesmente está apenas cumprindo aí a Lei Pelé, né? Eu concordo, Batista. Até nós falávamos muito na renovação do Rafael, né? Eu dizia, olha, tá sinalizando aí que o Guarani não vai atrás de goleiro, hein? Porque renovou o contrato por 1 ano. Eu concordo plenamente. Agora, se renovou o contrato por mais 1 ano, e a gente sabe que a contusão, uma contusão seríssima hoje, o cara com 6, 7 meses já tá voltando. Então eu acho que realmente foi isso aí. O Guarani acreditou no Rafael Martins, tá dando mais uma chance para ele aí, para que ele continue no elenco por toda a temporada. Boa tarde, diz aqui o ouvinte, agora sim. O Guarani tem um goleiro de verdade. E tchau e benção para o Regis, que perdeu o meu respeito ao fazer joguete com o Guarani, que deu uma de Jesus Cristo ao ressuscitar a carreira dele. Diz aqui o Alexandre do Cambuí. E o Júlio César acertou a sua permanência? Pergunta aqui Leandro de Valinhos, mandando um abraço para todos. E aí, Júlio Nascimento, o seu xará renovou ou não? O meu xará será um dos protagonistas do Guarani no ataque, né, Batistão? É uma das apostas, né? Sem o Bruno Sávio, lembrando que o Bruno Sávio foi pro futebol boliviano, né? Vai atuar no Bolívar. O Júlio César se torna o principal jogador ao lado do Lucão do Brey. Os dois renovaram, o Júlio César ainda não foi oficializado, mas será. E também, agora fica a dúvida para saber quem vai completar esse trio ao lado desses 2 jogadores. Se o Iago da Silva ou o Lucas Venuto. Ou então até o Maxwell, né? Muita gente apostando numa volta por cima do Maxwell. O ouvinte está dizendo aqui sobre o Maxwell. Vamos nos lembrar que o Bruno Sávio foi muito contestado e depois de um tempo deu certo. É o Wellington de Campinas. E o Guilherme, ouvi um boato de que o Guarani está conversando com o Bruno Nazário. No momento, aparando as arestas com o empresário dele, Nenezini, que saiu do Brinco há alguns anos. Na minha opinião, cairia como uma luva para o lugar do Regis. E aí, o Júlio Nascimento, tem esse boato aí é verdadeiro? Você é boato, não pode ser verdadeiro, né? Mas você está sabendo desse boato? Perfeito, Batistão, excelente leitura. Eu conversei com uma pessoa hoje, porque surgiram 2 nomes, né? Hoje tem os grupos, né? As redes sociais, elas têm um alcance muito grande. E os torcedores já começam a mencionar alguns nomes, né? Jogadores aí para reposição da vaga do Regis. Você falou em Marquinhos Gabriel, que está no mercado. É um jogador que tem até um salário um pouco mais alto, mas é uma possibilidade, né? Se o Guarani tiver interesse, pode consultá-lo, mas oficialmente não se tem nada. E aí surgiu o nome do Bruno Nazário. O Bruno Nazário é um jogador muito querido pela torcida do Guarani, fez bonitos e importantes gols entre 2017 e 2018, só que o ouvinte, ele perguntou respondendo já, qual que é o grande problema? É o empresário, né? O relacionamento do Nenezini, que é o empresário do Bruno Nazário, com alguns integrantes do futebol do Guarani, nem mesmo da diretoria do Conselho de Administração, mas do futebol, aqueles personagens que fazem parte, às vezes não oficialmente, do clube, no dia a dia, empresários de influência, não é um relacionamento muito bom. Então, para que o Nazário voltasse ao Brinco, o Ricardo Moisés teria que ter muita sabedoria para contornar um relacionamento que hoje é estremecido entre Nenezini e Guarani. Claro que no mundo do futebol, quando o empresário tem uma grande oportunidade, e o Nenezini, que é um empresário muito experiente, conhecedor de Guarani, ele sabe que o Bruno Nazário e o Guarani se dão muito bem, seria uma vitrine, seria uma valorização importante para o jogador. Claro que ninguém rasga a nota de 100, mas de fato não há nenhuma negociação neste momento, e para ter essa negociação, esse relacionamento vai ter que ser, pelo menos, cicatrizado, Batistão. Ô Batista. Oi, pois não, Greg. Eu acabei de receber aqui pelas minhas redes sociais um vídeo do Rafael Martins treinando absolutamente normal, fazendo um treino com bola ali com o Austrália, né? E um treino que aparentemente parece 100% recuperado. Acabei de receber aqui, inclusive pelas redes sociais do próprio Guarani. Então essa recuperação ativa que eu citei aí, não sei não.
Se ele realmente tivesse contundido, ele não estaria treinando no nível em que apareceu aqui para mim, que deu para ver aqui no vídeo. Precisa ver se o vídeo é atualizado, né? Não, mas está nas redes sociais do Guarani, agora à tarde, do treinamento. É de hoje. O vídeo é de hoje. É, o vídeo de hoje. O Júlio É vai de checar hoje? Bom, isso, se vai é ver. de hoje... Se é de hoje é surpresa, porque às vezes o pessoal adora requentar sopa, né? É, exatamente, mas aparentemente parece que é de hoje, porque está nas redes sociais do Guarani. A sensibilidade aqui do ouvinte está bem apurada, hein? Tá porque apurado. ele afirmou isso vendo foto, ele não falou de vídeo. Ele falou que viu a foto do Rafael Martins treinando com o grupo do Guarani. Diz aqui o ouvinte falando sobre o Maxwell. O empresário do Maxwell deve ser muito bom para ter conseguido deixar esse abacaxi para o Guarani descascar. É o Carlos de Souzas. E o André está dizendo, o Guarani é o maior do que qualquer jogador. Obrigado, Regis, pelos serviços prestados e boa sorte. E o outro ouvinte está dizendo aqui, boa noite, Batista, e a todos. O Gleger deu uma viajada na maionese. Eu? Tá dizendo aqui, ó, o won, o dinheiro da Coreia do Sul, é 0,83 de dólares. Então, o real vale muito mais que o won. Tá dizendo aqui Não. o Eduardo Camargo. O Eduardo está enganado. Ele tá dizendo aqui, ó... Imagina. O Eduardo está enganado. Não, peraí, Greg. Peraí. Se ele vale 0,83 do dólar, é quase paridade. Foi o que eu quase disse. paridade. Isso depende do câmbio do dia. O real hoje vale, com relação ao dólar, 0,17. Multiplica aí 6 por 17. Então tem que dominar um pouquinho a matemática. Aí 0,83 é quase paridade. O nosso, 0,17 vezes 6 igual a 1. Então o Gleger não falou, não viajou nada não. Está um pouquinho abaixo do que ele falou da paridade. Pode ter. Aliás, é o contrário essa conta aí, né? Enquanto você precisa de R$6, quase, 5,70, 5,65, para comprar um dólar, você precisa de 0,83 won para comprar um dólar. Então ele vale mais do que o dólar. É que na verdade, viu, Batista, e é importante dizer isso, porque na Coreia do Sul, $1 quer dizer 1.000 won, entendeu? Porque você recebe a partir do os centavos lá, já é chegando no 1.000, entendeu? Então são 900 won. 1.000 won, 1.000 won é parecido com R$1, $1, lá é 1.000 won. Então acho que ele fez, aí é a confusão do amigo, mas lá é 1.000 won, é $1, mas é como se fosse R$1. Então só que eles pronunciam lá 1.000 won. Entendeu? Eu acho que foi aí que ele se confundiu. Acho que foi aí que pegou aqui, com ele, exatamente. Ele mandou aqui uma foto do câmbio de hoje. Então tá aqui, ó, o won sul-coreano igual a 0,00083 dólar americano. Cotação de hoje. Então é diferente. Não é 0,83, é 0,00083. A confusão é exatamente essa, porque lá, que nem um exemplo, tá? Para o ouvinte entender. Você vai ganhar $1, é 1.000 won, 1.000 won, certo? Você vai ganhar, vamos supor, $100.000, é 100 milhões de won. Entendeu? Então esse que aí é que pega um pouco. Quando eu fui fazer o contrato lá também, eu meio que assustei um pouco. O real vale muito mais, então. Não vale, Batista. Não vale. Você precisa de 1.000 wons para comprar $1? Mas o 1.000 won é como se fosse R$1. Porque tanto que não tem nem notas de um won, não existe nem moedas. As notas começam a partir de 1.000 won. Eu vou te mandar as fotos aí no particular, você vai ver. Bom, o ouvinte está entrando em contato conosco aqui. Muito obrigado pela participação. Eduardo Camargo foi quem mandou, então, aqui, né, questionando o Gleger
sobre a questão do won, o dinheiro da Coreia do Sul. Bem, daqui a pouco tem mais e também daqui a pouco tem o Fala Galera. Você pode mandar para cá suas mensagens via WhatsApp até 40 segundos e já nós teremos aqui a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp no Fala Galera. Ano novo começando, hein? Você está pensando em fazer um check-up para melhorar o seu desempenho sexual? Não aceite qualquer imitação. Confie em quem entende do assunto. A Clínica Upman é especialista em saúde sexual masculina. Tem a segurança de um atendimento de qualidade em uma clínica referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 99800-5939. Recupere o prazer da vida junto com a Clínica Upman. WhatsApp 19, código de área, e o número 99800-5939. Atendimento com sigilo absoluto. A Clínica Upman dispõe de cabines individuais e para casais. Você não tem contato com outro paciente dentro da clínica. Olha aí, vou repetir o WhatsApp para você mandar uma mensagem agora. 99800-5939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Onde é que tem as garotas mais bonitas do Brasil? Onde é que tem famosos com histórias de emoção? Onde é que tem música, sucesso, pizza e churrascão? É aqui, todo dia é festa do Faustão. Só aqui, a alegria da televisão. É aqui, de segunda a sexta no Faustão. Só no Faustão. Aqui o Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Carlos Batista. 18h45. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Sim, pra todo mundo ouvir. Antes de entrar aqui com os áudios, quero mandar um grande abraço pro Felipe Diniz. Está nos ouvindo, estrela global. Está ouvindo aqui e está entrando nessa conversa aí do UON. Ele mandou um print aqui, né, na comparação do dólar americano com o UON. $1 vale 1.200 UONs. Que salada, hein, Batista? Abração, CB. Ô, Felipe, um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. Tá curtindo o nosso programa. Felipe Diniz. Saudade do amigo, né? Temos que marcar alguma coisa aí, ver se a gente consegue tomar uma junto. Vamos reunir pagar a aí galera, pra ele, viu, Batista? porque esse ano não deu pra gente fazer isso, né? Nós vamos pagar aí o almoço pra ele. Grande Felipe, um abraço pra ele aí. Vamos com mensagens de áudio. A primeira vai pro ar. Batista, independente do câmbio, a moeda coreana aí, assim como o próprio Guaranis do Paraguai, tem 3 zeros a mais. Então você tem que desprezar para comparar com o real ou até com o dólar esses 3 zeros. Isso que o ouvinte passou aí é correto, é 0,83, porque os 3 zeros depois da vírgula você não contaria. O câmbio seria 0,83, entendeu? Então, óbvio que o dólar vale mais que lá e a moeda da Coreia vale muito mais que o real também, entendeu? É só fazer a conta inversa aí, mas esses 3 zeros não tem nada a ver com o câmbio. O ouvinte se enganou, o Gleger tentou explicar exatamente isso que eu estou te falando. O Guarani do Paraguai é a mesma coisa. Não significa que 1 milhão de Guaranis se câmbia por 1 milhão de reais com o câmbio correspondente. É que estão 3 zeros a mais, entendeu? Esse é o Edmilson Garcia. Foi isso que eu tentei dizer. Obrigado, Edmilson. Edmilson Garcia, que fala com propriedade, ele mora no Paraguai. Então ele está fazendo a comparação aí com o Guarani, que é a moeda lá do Paraguai. Mas que confusão se arrumou, hein, ô Gregor? Eu não, quem falou de UON aí foi o Tigrão, pô. Mas é que... mas eu não, rendeu, hein? eu não. Aliás, ô Batista, eu mandei pra você no particular, dá uma olhadinha aí que você vai entender. Eu só queria, rapidamente, em 15 segundos, dizer o seguinte. Em sã consciência, os amigos acham que um jogador que tem o mercado que tem o Andrigo, que já jogou inclusive fora do país, que ele vai mudar da América do Sul para a Ásia, mesmo sendo um país de primeiro mundo, maravilhoso, mas com uma cultura, comida, tudo diferente, para ganhar, por exemplo, menos do que $30 mil. Para transação internacional é dinheiro na Coreia do Sul, Gleger? $30 mil. Você acha que ele vai daqui para lá para ganhar 30? Não, vai ser mais. Se você pegar $30 mil ao câmbio atual, comparando com o real, você já está falando de alguma coisa, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 5, R$195 mil. Exatamente. Alguém vai pagar no mercado, o Guarani vai pagar para o Andrigo, por isso que eu falo que quando é transação internacional, não importa os 3 zeros a mais, que é importante, muito esclarecedor essa intervenção do ouvinte,
Mas é que eles não fazem a proposta em cima da moeda deles e nem do real. A transação internacional é em dólar e estamos conversados, ou em euro, que é um pouco acima. Perfeitamente. Então ninguém vai oferecer menos do que 30, 40, 50 mil dólares mais as mordomias para um jogador como o Andrigo. Aí é carro na garagem, casa de alto nível, de repente motorista, escola para as crianças, etc, etc, etc. Mas só falando do salário, 190, 200, 250 mil reais quando você converte o dólar. Então, se a transação realmente existe, se a proposta existe, é impossível competir. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, colegas da Band. Aqui é Luiz La Torre, bugrino de corpo e alma, de pele e osso, curtindo o som da Band. Opa! Sensacional! Opa! Nós já tínhamos a melhor qualidade de locução, narração, de debate esportivo, uma produção sensacional da Band AM Campinas, e agora nós temos uma qualidade de som espetacular. Meus parabéns, rapaziada. É nóis. Vamos, Grão! Valeu, muito obrigado, hein? Obrigado mesmo pelo feedback. Se você também está ouvindo a Rádio Bandeirantes em FM 85.7, manda aí pra gente o seu feedback. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos os integrantes da rádio aí. Tô gostando muito das contratações que a Ponte está fazendo, mas a torcida tem que um pouco, lógico que tem que cobrar, mas também em dia de jogos ir ao campo, né, para ajudar a Ponte Preta. Mas senão fica difícil também. Feliz ano novo para vocês. Muito obrigado igualmente. Feliz ano novo para você também e para sua família. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, amigos da Band. O diretoria do Guarani já tem que trabalhar na questão da avó com o Corinthians, né? A avó conhece o clube, se dá bem no Guarani. Já conversar pro brasileiro, né, da Série B, né? Um jogador que pode fazer o lado ali do Bruno Sávio tranquilo. Júlio César do outro lado, o Lucão, acho que vai ficar meio que igual o ataque. E diretoria do Guarani, abre o olho aí, já conversa já com o Corinthians, o da avó pro brasileiro. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfície que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Labastini. Tem o gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e instains. Nivela Madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbela. Corbela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo WhatsApp 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui quem está falando é Alexandre do Centro. Eu gostaria de saber de você, qual foi o maior perrengue que você passou em campo de futebol? Foi aquele dia lá em Sorocaba, que quase aconteceu o pior com vocês lá? Fala pra mim, Batista. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso, mais osso do que pele, viu, Batista? Pelo amor de Deus. É boa. Foram duas, né? Uma com a Ponte lá em Sorocaba, foi um perrengue terrível, muito difícil de escapar, só escapei. Estou aqui para contar a história porque a diretoria da Ponte viu que o bicho estava pegando
e mandou lá o Cabo Guzmão, foi lá dar uma proteção, né? E aí foi possível sair vivo lá do estádio, lá em Sorocaba, o Walter Ribeiro. E a outra com o Guarani, lá no estádio Barradão, aí foi muito pior, porque 2 horas depois do jogo, a torcida do Vitória estava lá no portão que dá acesso ao setor de imprensa, gritando, vai morrer! Vai morrer! E aí fui salvo, graças a Deus. Contratamos um motorista de uma van, um cara grande pra caramba, um baiano, de uns 2 metros, cara forte, lutador de capoeira. E ele primeiro deu a proteção ali, né? Porque não era uma cabine, era um saguão ali onde ficava a imprensa visitante. E ele pulou no meio da torcida, abriu os braços e evitou que eu fosse massacrado, macetado pela torcida do Vitória. E durante o jogo, né, ficou atirando coisas para dentro lá da, entre aspas, cabine. Lata de cerveja cheia, depois bombas. E terminando a partida, eles continuaram com o desejo sanguinário de me macetar. E eu consegui escapar porque ele falou, olha, entra aqui, eu já combinei com o porteiro, o cara que toma conta do portão, eu vou acelerar essa van e venho com tudo. Quando estiver próximo, ele vai abrir o portão e eu vou passar com a van. Se entrar algum torcedor na frente, morre. Graças a Deus não morreu ninguém, né? A van passou, foi embora. Mas só o susto foi um negócio terrível. Uma coisa medonha. Olha, fiquei numa situação lá que não passava nenhuma agulha, velho. Eu tava lá, mas estava pensando na minha família, né? Porque você fica à mercê ali de uma personalidade, de um conceito ali, né? Sanguinário, de uma turba ensandecida. Então era muito difícil escapar dali, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui escapar. Vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta, Júlio Nascimento. Opa, é comigo, Batistão, Antônio Lupe. A Ponte Preta que hoje teve a presença do Dedé no Moisés Lucarelli. O jogador passou por exames e só falta chegar o Guilherme Santos, lateral esquerdo, que é aguardado amanhã em Campinas também para realizar esses exames. A Ponte também aguarda ansiosamente conhecer o seu adversário na Copa do Brasil 2022. Os possíveis adversários da Macaca: Asa de Arapiraca, Cascavel do Paraná, Bahia de Feira da Bahia, Atlético de Lagoinhas da Bahia, Rio Branco do Acre, URD de Minas Gerais, Portuguesa do Rio de Janeiro, Castanhal do Pará, Porto Velho de Roraima e Souza da Paraíba. Uma dessas equipes será adversária da Macaca na competição nacional. Batista. Beleza, Antônio Lupe e o destaque final da Ponte Preta. Agora sim, Júlio Nascimento e o destaque final do Guarani. Diz aí, Júlio. Destaque final do Guarani, que anunciou nesta quarta-feira a contratação de Maurício Kozlinski. O Bugre espera nos próximos dias pelas chegadas de Iago da Silva e Lucas Venuto. E a Federação Paulista definiu que a estreia do Guarani no Paulistão será dia 27, quinta-feira, diante do São Paulo no Brinco. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e o seu destaque final, diz aí, Tigrão. Destaque final para dizer que a Taça São Paulo ainda engatinha, ainda não pegou no breu. Nem os grandes estão dando aquelas goleadas sonoras, absurdamente largas de outras oportunidades. Ainda assim, vale a pena acompanhar, ela está esquentando e daqui a pouco a gente já vai começar a ver aí o que é que poderá ficar em cima dessa peneira no chamado garimpo de talentos do futebol brasileiro. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Tigrão. Gleger Zorzinho, o seu destaque final. Mas antes, só uma curiosidade. Você disputou Copa São Paulo, hein, Gleger? Disputei, sim. Terceiro lugar, eu não me engano, o ano 97. 1997. Inclusive num terceiro e quarto contra o Santos. 2-1 Guarani. E o gol do Santos marcado por Fumagalli. Muito legal. E o seu destaque final? Meu destaque final é que eu vou ali, Batista, na casa de câmbio, trocar alguns reais em Boa noite, Batista. Legal, é isso aí. Rendeu, né? O programa está encerrando um pouco mais cedo, às 7 da noite, porque hoje nós temos jornada esportiva. Copa São Paulo, em São Caetano, tem São Paulo e CSE. Narração de Rogério Assis, 21h30 até as 22 horas, o terceiro tempo, e a Voz do Brasil vai das 10 da noite até as 11 da noite. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Não deu para atender todo mundo que mandou mensagem, mas é legal demais ter a sua participação. Valeu, tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes.